Olá, gente linda! Aqui estou eu novamente, professora Ellen, para contar mais uma história supimpa. Você gosta de ouvir histórias? Eu adoro ouvir histórias. Adoro, mas eu gosto mesmo é de contar histórias. E eu trouxe hoje uma história muito legal para contar. Mas antes de começar a contar a história, deixa eu fazer uma pergunta. Você está se cuidando por conta do coronavírus? Está usando máscaras ao sair de casa? Está passando álcool em gel regularmente nas mãos? Está evitando aglomerações? Muito importante a gente tomar todos esses cuidados que são básicos. Este vírus é muito perigoso e nós devemos nos guardar. Porque quanto mais a gente se guarda, mais ele fica fraquinho e juntos a gente vai conseguir vencer esse vírus e vai conseguir vencer este momento difícil que estamos passando. Temos que ter cautela. E já que estamos precisando, ficar em casa mais tempo, evitando aglomerações, nada melhor que a companhia de um bom livro nas mãos. Ai, gente, quando a gente lê é tão maravilhoso, porque a leitura nos leva para variados mundos, para diversas aventuras. A gente experimenta tantas emoções e o mais importante, sem sair de casa. Isso não é o máximo? Olha só quanta coisa legal a leitura pode nos trazer. Olha só, quando eu estou lendo um livro, que eu gosto muito deste livro, eu fico assim remanchando para que a leitura não acabe, porque eu quero ficar ali dentro daquela leitura. Eu gosto demais, aí a gente não quer que acabe, porque é tão bom. É melhor muito que muitas coisas que a gente pensa, que a gente nem imagina. Bora nos oportunizar para a leitura. Mas o mais importante é que quando a gente termina a leitura, a gente tem variados livros que a gente pode pegar e ler e embarcar novamente em outras aventuras, em outras leituras maravilhosas. Olha só, ler é fundamental. Ler estimula a nossa criatividade. Já imaginou? Quanta coisa que você pensa que você não pode, mas que você, quando lê, descobre que pode? A ler trabalha a nossa imaginação, gente. Ai, tão bom imaginar, tão bom deixar fluir os pensamentos, fluir tudo que a gente é capaz de sonhar. Ler é maravilhoso. Ler exercita a nossa memória. Trabalhar o nosso cérebro é muito saudável. A gente não ter aqueles esquecimentos que a gente às vezes tem. Se eu continuar aqui falando de todos os benefícios da leitura, não vou sair hoje daqui, Só para deixar registrado. Ler é maravilhoso. E a aventura que eu vou contar hoje é de uma autora maravilhosa, é Bia Bedran. Essa autora, ela conta e canta histórias e chega a nos encantar. Aqui, é Uma História Sem Fim, que foi ilustrada por Thaís Linhares. Já que é uma história sem fim, gente? Ainda bem que eu hoje vim cheia de energia, tô muito disposta, porque eu vou contar uma história sem fim, gente. Não acaba. Se fosse você, me deitaria aí, ficaria bem confortável. Já imaginou uma história sem fim? Pois é, gente. Vamos começar a história. Era uma vez um rei. Trouxe a coroinha do rei aqui. Fica bem legal. Era uma vez um rei que gostava muito, muito, muito de ouvir histórias. As pessoas chegavam lá no castelo, contavam, ele ficava lá, todo encantado, ouvindo histórias. Só que ele já estava cansado de ouvir aquelas histórias. Aí então o rei resolveu, disse assim mesmo: vou dar um grande prêmio a quem for capaz de chegar aqui e me contar uma história que não acabe mais. É isso mesmo, uma história sem fim. Rapaz, vocês não imaginam o quanto de gente que foi chegando, correndo em direção ao castelo, pensando no grande prêmio, pois era um prêmio que tinha pedras preciosas, ouro, dinheiro
Ele garantia que quem contasse a história e ganhasse o prêmio nunca mais ia precisar trabalhar na vida. Gente, foi muita gente contar a história para o rei. Foi muita gente chegava lá e o rei se aplumava para ouvir a história. Aí eles começavam a contar a história, e dava sono no rei, dava sono neles. E a história sempre tinha um fim, gente, porque ninguém conseguia contar uma história sem fim. O rei foi ficando triste, e aí ele pensava assim: toda história tem um fim. O rei pensava assim: toda história tem um fim. O rei pensava assim. Aí o rei pegou e disse: eu quero ouvir uma história sem fim. Quero saber qual súdito que será capaz de me contar uma história sem fim, uma história que não acabe mais. O rei achava que ninguém seria capaz de contar essa história sem fim para ele. Até que apareceu um rapaz que veio bem de longe, porque a história do prêmio foi correndo, e todo mundo foi contando, era um zum, que lá longe do castelo, o camponês que morava lá longe ouviu a história do prêmio. E esse camponês queria casar e era muito humilde. Ele disse: quer saber? Vou contar essa história sem fim para este rei. Eu vou contar. E ele foi embora lá ao encontro do rei. Quando chegou lá, o rei disse: olha, aqui o rei. O rei disse: você veio me contar uma história? Mais um que vai tentar me enrolar. Mas tá bom, já que eu gosto de ouvir história, comece, rapaz, comece a contar a sua história. Aí o rapaz começou a contar a história e disse assim: era uma vez, senhor meu rei, um criador de patos. Ah, senhor meu rei, este criador de patos tinha a maior criação de patos do mundo. Era muito pato. Ele morava num sítio. Lá neste sítio, é verdade, ele criava jabuti, criava galinha, criava boi, mas o que ele criava mesmo era patos. Tinha muito pato. Era pato para cima, pato para baixo, pato para um lado, pato para o outro. Era quá, quá, quá para cá, quá, quá, quá para lá. Era muito pato. Só consegue imaginar muitos patos? Pois é, a maior criação de patos do mundo. Lá do lado do sítio deste criador de patos, tinha um rio bem estreitinho mesmo, que ele levava todos os dias os patos para nadarem neste rio. Ele adorava fazer isso. Acontece, senhor meu rei, que houve um dia que caiu tanta chuva, mas sabe esse estouró que cai aqui em Belém? Choveu muito mesmo. Que o rio, que era estreitinho, foi ficando largo, que não acabava mais, porque encheu muito por conta de tanta água. Aí, senhor meu rei, os patinhos que atravessavam o rio rapidinho, quando o rio era estreito, eles demoravam muito para chegar lá do outro lado. Aí, o rapazinho fez assim um silêncio, como se estivesse enxergando alguma coisa lá longe, como se fosse vendo os patos passando. E o rei ficou olhando. Aí o rei pegou e disse assim: ó, muito bem, meu filho, muito bem. E o resto da história? Me conte logo o resto da história. Como é que termina essa história, rapaz? Aí o rapaz então cantou: deixe os patos passar, deixe os patos passar, deixe os patos passar, senhor meu rei, Alteza, que é forte a correnteza, e eles vão
bem devagar, deixe os patos passar. Deixe os patos passar. O rei já estava ficando ansioso, muito ansioso mesmo, porque ele queria ouvir o resto da história. Então, ele falou assim mesmo: "Tá bem, meu filho, tá bem. Olha só, vamos combinar o seguinte? Você finge que todos esses patos já passaram. Ó, usa a sua imaginação, rapaz. Passa pato, passa pato, passa pato. Todos os patos já passaram, ó. Faz de conta que já passaram todos os patos já passaram. Agora me conte o resto da história, rapaz. Eu quero saber como é que termina essa história." Olha o rei se contradizendo. Ele já estava ficando ansioso. Ele não queria uma história sem fim. E o rapaz cantava e explicava para a Alteza: "Deixe os patos passar, deixe os patos passar, deixe os patos passar. Senhor meu rei, há de ter muita paciência. A correnteza é muito forte e os patos vão bem devagar. Deixe os patos passar." E o rapaz cantava e explicava: "Deixe os patos passar, deixe os patos passar, deixe os patos passar. Senhor meu rei, há de ter muita paciência. A correnteza é muito forte e eles vão bem devagar, bem devagar. Deixe os patos passar, deixe os patos passar." Olhe lá, senhor meu rei. Olha só, está passando o primeiro pato. Olha que lindo. Deixe os patos passar. Deixe os patos passar. Então, o rei esbravejou, já muito impaciente: "Ora, ora, ora, estes patos não param nunca de passar? Eles não acabam de passar? Faltam muitos patos ainda?" O rapaz pacientemente respondeu: "Faltam quase todos os patos, senhor meu rei. Olhe lá, está passando o segundo patinho. Deixe os patos passar, deixe os patos passar." Aí o rei começou a reclamar: "Ai, ai, 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 eu já estou esperando muito tempo. Este pato passa, não passa, passa, não passa, e ainda tenho que estar ouvindo essa lenga-lenga nos meus ouvidos. Deixe os patos passar. Ai, 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 eu não aguento mais não. Ande logo, quantos patos ainda faltam?" O rapaz calmamente respondeu: "Ainda faltam muitos patos, Alteza. Veja, agora está passando o terceiro pato. Deixe os patos passar. Deixe os patos passar. Deixe os patos." O rei não aguentou mais. Olha que o rei: "Ora, ora, ora, mas essa história não termina nunca. Esta história não tem fim." O rapaz sorriu, fez uma reverência ao rei e disse: "Exatamente como a Alteza me pediu, uma história sem fim. Deixe os patos passar, deixe os patos passar." O rei teve que se render à artimanha do rapaz. O rei deu uma gargalhada e disse: "O prêmio é seu, você merece." E aí o rapaz continuou cantando: "Deixe os patos passar, deixe os patos passar. Alteza,
que é forte a correnteza, e eles vão bem devagar. Deixa os patos passar, deixa os patos passar. E aí, gostou da história sem fim? Eu acredito que até hoje tem pato passando por lá. Que tal brincar de inventar também uma história sem fim? Acha que não tem ideia? Pegue um livro que você vai ver o despertar das suas ideias. Pegue um livro. Nunca esqueça, quem tem um livro nunca está sozinho. Nunca, jamais. Gratidão e um beijo no coração. Deixa os patos passar, deixa os patos passar.